Olá pessoal, estamos aqui de modo remoto para a nossa primeira aula, certo? Aula essa que nós vamos dar início falando sobre conjunto dos números inteiros, conjunto dos números negativos, assim propriamente dito. E por que trabalhar o conjunto dos números inteiros? De fato, existem situações no nosso dia a dia que o conjunto dos números naturais, eles representam perfeitamente aquelas situações. Como, por exemplo, ir à feira comprar uma quantidade de frutas, dois melões, 2 melancias, 5 abacates. A quantificação dessas frutas pelo número natural é muito efetiva, é muito eficaz. Só que existem também situações do nosso cotidiano onde essa eficácia não é tão bem vista, como, por exemplo, estou medindo a temperatura de um determinado ambiente. Fulano, temperatura aí deu quanto? Ah, deu 15 graus Celsius. Beleza, mas esses 15 graus Celsius são positivos ou são negativos? Porque se for 15 graus Celsius positivos, é uma temperatura bem amena, até fria. Entretanto, se for 15 graus Celsius negativos, é muito frio, é extremamente frio, é de bater o queixo. Ou seja, eu preciso dessa informação e essa informação ela vai ser bem mais precisa se ela for me dada com o conceito de números negativos. Então é para isso, ou um dos casos aonde a gente precisa estar estudando, entendendo o conceito de números inteiros, certo? Então, vamos dar prosseguimento às nossas aulas, vocês vão entender melhor a respeito do conjunto dos números inteiros, certo? E espero que nessa aula a gente tire todas essas dúvidas iniciais de vocês e vamos aprender um pouco mais a respeito desse conjunto que é fascinante, assim como todos os outros. Como eu havia falado, vamos tentar entender um pouco a respeito do que são realmente esses números negativos, ou números, ou elementos que fazem parte do conjunto dos números inteiros, assim chamados. Então, se vocês observarem bem as duas imagens, na primeira imagem nós temos duas amigas que estão aí participando aí de uma conversa, onde uma diz que o aniversário dela será no próximo dia 18. Oba! Comemorou a colega dizendo que a que horas ela deveria chegar nessa festa. Com certeza a coleguinha deve ter dito para ela o horário preciso e elas devem ter se divertido bastante. Na segunda imagem vocês podem observar aí um rapaz que está fazendo algumas vendas de caneta, e a jovem que queria comprar algumas canetas para levar para casa, ela pergunta a ele quanto custa a unidade da caneta, e ela diz que vai querer 2 canetas de R$5. Então, se nós analisarmos, é bem presente a ideia de números naturais nessa situação, porque eles representam de modo muito preciso e efetivo a quantificação daquilo que quer se representar, seja a data de um aniversário, seja o horário aonde que eu devo chegar nesse aniversário, a quantidade de canetas ou de borrachas ou de lápis e o valor em reais que deve se pagar por esse material comprado. Então, dá para perceber aqui claramente a ideia dos números naturais, que são os números positivos dentro desse contexto. Mas se nós pegarmos uma outra situação do nosso cotidiano, como por exemplo a temperatura de um ambiente ou a temperatura de um alimento, onde a gente pode observar que a ideia aqui é que quando foi medida essa temperatura ela estava marcando 10 graus Celsius. Mas o fato de dizermos que a temperatura de um determinado local ou de um determinado objeto é de 10 graus Celsius, o que remete? Remete ao fato de analisarmos pela seguinte ótica: esses 10 graus Celsius, eles são positivos ou eles são negativos? Essa é a ideia que nós queremos passar a vocês a respeito do conjunto dos números inteiros. Como nós já vimos que o conjunto dos números inteiros é uma gama de números que possuem, após o zero, valores positivos de módulo positivo, e da mesma forma
Como que existem esses números positivos, também existem números negativos que ficam à esquerda do marco zero. Então, essa ideia de número negativo, essa ideia de negativação, é o que nós queremos passar a vocês agora nesse estudo, tentando entender um pouco melhor a respeito do conjunto dos números negativos. Ou seja, quando o professor chega para você e pergunta qual é a temperatura que está esse ambiente, 10 graus Celsius. Ok, beleza. Se a temperatura é efetivamente 10 graus Celsius, mas 10 graus Celsius o quê? 10 graus Celsius positivos ou 10 graus Celsius negativos? Então, temos que analisar da seguinte maneira. Existe um marco zero, e desse marco zero, que vai ser o meu referencial, dali eu vou tomar as minhas conclusões. O meu grau pode ser positivo, se estiver à direita de zero, e pode também ser negativo, se estiver à esquerda de zero. Então, quando se trata de algumas situações do cotidiano, como medir temperaturas de ambientes, como entre outros, a gente precisa estar especificando se aquele valor numérico que nós estamos representando, ele é um valor que está acima ou abaixo de zero. Sendo ele estando acima de zero, ele recebe um valor positivo, e se ele estiver abaixo de zero, recebe um valor negativo. E esse valor negativo será representado, obviamente, pelo sinalzinho de menos, que vai vir acompanhando o número na frente do número. Ok? Situação bastante importante no que tange a questão dos números negativos é o fato que a gente percebe muito, principalmente nos livros de história, nos livros de arqueologia, nos textos que remetem a datas, a épocas, como vocês podem observar aqui na gravura que vocês estão vendo. Nós temos aqui que o marco zero, que é aqui, o marco zero, ele está representando, isso se dá a contextos históricos. O marco zero ele está aqui, ele representa o nascimento de Cristo, porque a nossa história, de certa forma, ela foi dividida em duas partes bem distintas, que é o que aconteceu pós-nascimento de Cristo e o que aconteceu antes do nascimento de Cristo. Então, quando se trata de fatos históricos, como vocês podem observar, o nascimento de Cristo representa o valor zero, o marco zero dentro da nossa reta enumerada, e tudo o que aconteceu pós o nascimento de Cristo é representado por um valor positivo. Então, imaginemos aqui, por exemplo, que se o nascimento de Cristo representa o zero na nossa reta, aqui representaria o 1, o 2, o 3, o 4, todos os valores positivos. Poderia até ser o 100, o 200, o 300, dependendo da escala no qual estiver feito esse gráfico. Mas, de certeza, o que a gente pode afirmar é que, após o nascimento de Cristo, todos os fatos que aconteceram são contabilizados como valores positivos. Da mesma forma, todos os fatos, eventos e acontecimentos que ocorreram antes do nascimento de Cristo, eles são datados com valores negativos, como vocês podem observar aqui. 400 anos antes de Cristo é representado por menos 400. Então, quando se percebe uma numeração negativa dentro de um fato histórico, implica dizer que aquele fato histórico foi ocorrido antes do nascimento de Cristo, que é o nosso marco zero na nossa reta numerada. Pessoal, então vamos entender um pouco mais a respeito do que se trata esse conjunto dos números negativos. Então, como vocês podem observar, o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z dentro de um espaço dos conjuntos numéricos. Mas antes de darmos início a fala sobre o conjunto dos números inteiros ou sobre números negativos, eu trago aqui para vocês algumas indagações, alguns questionamentos, como por exemplo, vamos falar um pouquinho a respeito do conjunto dos números naturais, que era o nosso tema estudado anteriormente, nas séries anteriores. É o conjunto no qual rege todos os nossos cálculos feitos até hoje, como já foi dito no momento anterior. Então,
O conjunto dos números naturais, representado pela letra N, é formado pelos seguintes elementos: 0, 1, 2, 3, 4, 5 e reticência, indicando que existem infinitos números após o número 5 que eu coloquei aqui no papel, certo? E uma dúvida muito presente na maioria dos alunos, principalmente até mesmo os alunos do ensino médio, é se o 0 faz ou não faz parte do conjunto dos números naturais. E definitivamente a gente pode observar que sim, o 0 faz parte do conjunto dos números naturais e ele é o primeiro elemento, ele é o que inicia toda essa gama de números que são inteiros positivos. Da mesma forma, eu trouxe aqui também alguns exemplos para que a gente possa estar analisando. Observem, eu tenho aqui 3 pequenas somas bem simples e bem práticas, como por exemplo, eu tenho aqui 2 mais 4, que eu sei que é 6, vocês também sabem, 5 mais 4, que é 9, 2 mais 8, que é 10. Mas, professor, para que trazer essas somas? Por que a gente precisa estar vendo isso daqui? Nada mais é para que a gente entre dentro de um conceito que é, toda vez que tivermos um número natural, podem observar aqui, ó, tanto o 2, o 4, o 5, o 4, o 2, o 8, e entre quaisquer desses outros números que são naturais, quando somados, quando efetuados nele a operação de adição, o resultado sempre também será um número natural. Ou seja, um natural mais um natural resulta em um número natural. Natural mais natural resulta num número natural. Natural mais natural resulta também em um número natural. Mas, professor, não estou entendendo aonde o senhor quer chegar. O que eu quero chegar é na simples observação de que todo número natural somado com um número natural sempre vai ser igual a um número natural. Certo? Não esqueçam disso, por favor. Toda vez que tivermos uma operação onde serão somados um número natural com outro número natural, não tem nem o que pensar, não tem nem o que discutir. Soma de 2 números naturais sempre vai resultar em um número natural, como vocês puderam observar nos exemplos anteriores, certo? Mas para que eu trouxe essas informações? Essas informações eu trouxe simplesmente a título de questionarmos um pouco mais a respeito desses conjuntos numéricos, como por exemplo, vocês podem estar observando aqui agora, eu tenho aqui, do lado direito da tela, algumas subtrações, como por exemplo, eu tenho aqui o 5, que é número natural, subtraído do número 3, que também é número natural. Então, 5 menos 3 é 2. Um número natural subtraído de outro número natural, o resultado vai ser um número natural. Natural menos natural, natural. A mesma coisa aqui, ó, eu tenho 7 subtraído do 6, natural subtraído de um número natural, vai ser 1. 1 também é natural. Então, conclui-se que natural menos natural é natural. Só que, será que isso realmente sempre vai acontecer? Do lado esquerdo da tela, a gente pode ver aqui alguns exemplos. E se fosse 3 menos 5? Se fosse 7 menos 10? Aí fica a pergunta, como tirar um valor maior de um menor? Como eu vou subtrair 5 unidades de um total de 3 unidades? Sendo que o 5 em módulo é um valor bem maior do que o meu 3. Ou como eu posso subtrair 10 unidades do meu valor que é 7? Então, é por conta dessas situações e dessas problemáticas que começou a se trabalhar uma nova gama de números, que são os números negativos, que são os números inteiros, aonde, neste caso da subtração
de o 3 pelo 5, onde o 5 em módulo é bem maior do que o 3, eu vou subtrair utilizando algumas regras algébricas que nós vamos ver posteriormente, certo? Então, mas professor, como é que eu vou tirar um número maior de um número menor? Porque é aquela coisa clássica. Se eu tenho 5 unidades, retiro 3 unidades e sobram 2 unidades. Se eu tenho 10 unidades e retiro dessas 10 unidades 6 unidades, me sobram 4 unidades. Entretanto, se eu tenho apenas 4 unidades e eu preciso dessas 4 unidades tirar 6 unidades, como eu vou tirar 6 e um total de 4? Aí é onde entra o conceito de conjunto dos números inteiros. Porque o conceito de conjunto dos números inteiros, ele vem como a ideia de déficit. Ou seja, imaginemos um extrato bancário. Lá no extrato bancário, geralmente, são representadas algumas informações. Informações como o saldo que o cliente tem na conta, o que ele depositou, o que ele sacou, o que ele pagou. Ou seja, tudo que entra dentro daquela conta como acréscimo, ou seja, para agregar limites, valores financeiros àquele cliente, ele entra como saldo positivo, ele entra como sinal de mais, indicando que aquilo está sendo acrescentado na conta do cliente. Se ele fez um depósito de R$100, de R$200, dentro daquele extrato bancário, aqueles 100, aqueles 200, ou ele vai ser especificado por extenso que foi um depósito, ou ele vai simplesmente apresentar a numeração 200 com um sinalzinho de mais. Se foi um saque, o saque no caso é o quê? É a retirada do dinheiro daquela conta. Ah, a mamãe se aperreou, teve que pagar uma conta, seja de luz, seja de água, seja um boleto, foi no banco, sacou uma quantia, vamos supor, sacou R$350. Quando ela for tirar o extrato, no extrato vai ter lá, ó, R$350 negativos, ou seja, foram retirados da conta R$350, certo? Então, dentro do contexto de extrato bancário, que é onde se utiliza bastante o conceito de conjunto dos números inteiros, positivos e negativos, tudo que vem para acrescentar está acompanhado do sinalzinho de mais. Tudo que foi retirado da conta está acompanhado do sinalzinho de menos. Ou seja, se você tem na sua conta R$1.000 e lá tem um sinal de mais, significa que você pode usufruir desse R$1.000 que está depositado na sua conta. Se você quiser ir sacar, você pode sacar os seus R$1.000. Se tiver R$1.000 e um sinalzinho de menos na frente, aí, infelizmente, você está devendo esse R$1.000 ao banco, ou esse R$1.000 foi sacado da sua conta. Ou seja, resumindo, números positivos acrescentam no seu extrato, números negativos, eles são valores que foram debitados ou que você está devendo ao banco. Então, percebe-se que é outra situação do nosso cotidiano, onde a gente vê claramente o uso do conjunto dos números inteiros, que são o conjunto dos números negativos, certo? Vamos dar prosseguimento agora à nossa aula. Bem, pessoal, então é o seguinte, quando se trata de operações com números inteiros ou com números negativos, nós temos algumas que são as conhecidas, que é somar, subtrair, multiplicar e dividir. Nós vamos iniciar o nosso estudo agora com as operações de somar e subtrair, ok? Então, primeiramente, uma pequena observação. Essas operações, elas podem se apresentar a vocês da seguinte maneira. Elas podem se apresentar com os números inteiros dentro do parêntese, ou eles podem não estar dentro do parêntese. Então, lembrem, quando for apresentado a vocês uma soma e uma subtração, pode ser que os valores inteiros a serem somados ou subtraídos estejam dentro do parêntese ou não, que é o próximo exemplo que eu vou mostrar para vocês. Mas vamos imaginar aqui agora na nossa primeira situação que os valores estão dentro do parêntese. E pelo fato de estarem dentro do parêntese,
me remete a pensar da seguinte maneira. Eu tenho um sinalzinho aqui, que está entre os valores que eu irei operar, certo? Eu quero pegar este valor, somar com este valor. Então, esse aqui também já tem um sinal, que é o sinal de menos. Ou o que é que eu vou fazer com esse sinal? É só vocês lembrarem dessa pequena observação que eu estou colocando aqui para vocês. Qual é essa observação? É que neste caso, que é o mesmo caso da multiplicação que vamos ver mais na frente, o mais com mais vai dar mais. Menos com menos vai dar mais. Mais com menos vai dar menos. Menos com mais vai dar menos. E é interessante sabermos que neste caso aqui, tem duas regras a serem aplicadas. A primeira regra é esta. Se estiver dentro do parêntese, antes de operar, eu preciso aplicar essas regrinhas com o sinal que está fora e com o sinal que está dentro e à frente do sinal. O que está para trás não precisa, mas o que está no meio e o que está na frente dentro do parêntese, eu preciso aplicar essa pequena regrinha, que seria esta daqui, ó. Vamos responder este exemplo aqui, ok? Observem que eu tenho um sinal de mais e dentro do parêntese eu tenho um número com um sinal de menos. Pela observação que eu estou colocando aqui para vocês, eu tenho que mais com menos vai dar menos. Então, eu reescrevo a minha problemática. Eu vou reescrever mais 4 menos 2. E agora eu tenho mais 4 menos 2, que é o que eu vou operar. O que é mais 4 menos 2? É 2. Ou mais 2, certo? Vamos responder outro problema. Esse daqui. Observem que eu tenho entre os valores o sinal de menos e dentro do parêntese à frente eu tenho também o sinal de menos. Então, eu tenho que fazer a regrinha do sinal com eles. Então, já sei que menos com menos vai dar mais. Então, menos com menos, mais. Então, eu vou reescrever o meu problema. Repete o menos 5. Menos com menos eu sei que vai dar mais. E repete o 3. Agora eu sei que menos 5 mais 3 vai dar quanto? Aí é onde entra a nossa próxima regra que precisamos saber quando se trata de somar e subtrair números. Que é, o resultado aqui vai dar menos 2. Aí você pode estar se perguntando, mas professor, por que o resultado vai dar menos 2? Vou mostrar para você agora. Vem comigo e vamos aprender a regra para somar e subtrair números inteiros. Pessoal, então, como eu disse a vocês, para somar e subtrair números inteiros, a gente vai precisar assimilar algumas regrinhas bem básicas, bem simples, bem tranquilas. Observem aqui. O que é que pode acontecer? Pode acontecer dos números que eu for somar ter sinais iguais. Ou pode acontecer dos sinais serem diferentes. Sendo sinais iguais ou diferentes, para cada caso, eu tenho uma regrinha bem básica, bem fácil, bem tranquila. Observem aqui, se os sinais forem iguais, soma e repete sinal. Sinais iguais, soma e repete sinal. Se os sinais forem diferentes, sinal do maior e subtrai. Bem simples, bem tranquilo. Observem os exemplos. Aqui, quando os sinais são iguais, ó, sinais iguais, podem observar, ó, mais 4 mais 2, levando em consideração que este caso aqui, entre outros casos também, poderia estar escrito assim, ó, 4 mais 2, que também daria 6. Por quê? Quando se trata de número positivo, não necessariamente ele precisa vir acompanhado do sinal. Entretanto, quando ele é negativo, aí sim, ele precisa estar acompanhado do sinal de menos. Mas voltando aqui para o nosso raciocínio. Sinais iguais, como vocês podem observar,
eu tenho que repetir o sinal, 4 e 2, 6. Sinais iguais, repete sinal, 5 e 7, 12. Fácil demais. Sinais iguais, entretanto, nesse caso, são dois sinais negativos, mas não tem problema, a regra é a mesma. Menos 5, menos 4, repete o sinal, 5 e 4 dá 9. Então, menos 5 e menos 4, eu tenho menos 9 como meu resultado. Da mesma forma que se eu tiver menos 1 e menos 6, sinais iguais, repete o sinal, 1 e 7, 1 e 6, vai dar 7. Então, sinais iguais, a regra é soma e repete o sinal, certo? Como vocês puderam observar aqui nos exemplos. Só que, como já foi dito, existe também a possibilidade de termos sinais diferentes. Então, o que fazer quando esses sinais forem diferentes? Bem bacana, bem fácil, observem. Eu tenho agora mais 5, que como eu disse, poderia ser apenas 5, porque o sinal de mais não necessariamente precisa aparecer. Aqui eu quis botar o mais 5 para que vocês entendam que esse número efetivamente é positivo. Então eu tenho mais 5 menos 1. Os sinais são diferentes. 1 ele é positivo e o 1 ele é negativo. Ou seja, sinais diferentes. Eu vou dar o sinal do maior. O maior é quem? É o 5 ou é o 1? O maior é o 5. Então eu pego o sinal dele, trago para cá. 5 tira 1, 4. Olha como é fácil. Sinal diferente, pego o sinal dele, que é o maior, que é o 4. 4 tira 2, 2. Então, meu resultado aqui é menos 2. Ver uma regra que é bem clássica quando se trabalha operações com números inteiros, que é o fato de ter que somar ou subtrair números inteiros. A regrinha é bem simples, bem básica. Se os sinais forem iguais, repete o sinal e soma. Se os sinais forem diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Então, baseado nisso, vamos voltar ao exercício anterior, responder o restante das questões e qualquer dúvida que vocês tiverem agora, deixe um comentário aqui no nosso canal, que a gente vai posteriormente fazer algumas reuniões para tentar tirar todas essas dúvidas que vierem a acontecer, certo? Um forte abraço, até a próxima.